Nossa, mentira. Olha que eu vou gravar comigo. R2 K11 R1 2,2 K11 fonte A 12 volts, tá? Então eu quero saber essa, falei de fazer em vermelho, então eu quero saber essa corrente aqui, ó. Essa corrente eu quero saber. Corrente 2 com a fonte A, tá? Depois, o outro circuito vai ficar a fonte A curto-circuitada. Tem resistor ali. Resistor 1, 2,2 K11. O resistor 2, 1 K11. A fonte B vai ser 3 volts. E o R3, 470 ohms. E eu quero saber essa corrente aqui, que é que me importa, que é a corrente 2. Opa, vou fazer em verde. Vou botar em verde. Essa aqui que eu quero saber. A corrente 2 com a fonte B. Tá? Eu quero saber a corrente que passa no R2 lá em cima com a fonte A corrente que passa no R2 aqui embaixo com a fonte B, porque a pergunta é, qual a corrente que passa em R2? A corrente que passa em R2 vai ser essa corrente aqui, as duas descem, né? Somada com essa aqui. As duas correntes que eu quero saber. Professor, tem como as correntes do meio ser inversas? Tem. Aqui só está igual porque as duas estão com polaridade para cima. Se uma delas tivesse polaridade invertida, a corrente no ramo do meio ia mudar. Uma delas ia descer descendo e outra ia ser subindo. Mas aí as baterias não iam se somar e virar uma só? Não, porque elas estão em lados opostos e tem resistores na jogada. No meio, entre elas, elas não estão direto. No negativo, tá. Elas não estão direto, ligadas direto. Baterias, para serem associadas, se eu vou botar baterias em série ou em paralelo, elas têm que ter o mesmo valor de tensão. Tanto é que tu pega o teu controle remoto, as pilhas são todas de 1,5 V. Tu vai fazer uma ponte num veículo para fazer um carro pegar, que está com a bateria morta, tu tem que pegar uma outra bateria igual. O que é o igual? 12 volts. Ela pode mudar o tamanho. Por exemplo, eu tenho um carro com uma bateria pequena assim e não está funcionando. Eu trago uma bateria de caminhão, que é desse tamanho, coloco do lado e faço uma, ele chama de ponte, né, com as garras, para fazer pegar, tá? Embora de tamanho diferente, elas ambas têm 12 volts. Tá? É que a de caminhão, ela tem maior carga acumulada, ela tem maior capacidade de fornecer corrente do que a bateria de um automóvel. Tá? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então eu quero saber essa corrente. Para saber a corrente 2 com a fonte A, eu preciso saber a tensão. Vamos botar aqui tensão em R2. A tensão que tem no R2 e dividir por um valor de R2. Tá? Quero saber corrente. Corrente é tensão dividida por resistência. Tá? Aquela primeira lei de Ohm lá, sempre a gente vai usar. Aquilo ali, por isso que eu brincava com vocês, né? Tatua aquele triângulo ali que vocês nunca mais vão se livrar disso. A não ser se forem para outra área que não é área técnica. Bom, a tensão no resistor 2 eu não sei. O valor do resistor 2 eu sei, que é 1000 ohms. Ah, mas não era 1K? Sim, mas eu não posso botar nos cálculos um múltiplo. Eu tenho que botar a unidade original. Tá? Não posso botar múltiplo nem submúltiplo.
Como é que eu sei a tensão que tem aqui? Eu sei que a minha fonte é 12. Né? Se eu pegar um multímetro e medir aqui, eu vou medir 12 volts. Certo? Mas e aqui? Se eu botar um multímetro? Que tensão ele vai medir? É a fonte menos o que eu perdi. Menos o furinho da mangueira lá. O cachorro mordeu. Né? Quanto eu perdi? Quanto eu perdi? Vamos calcular. Então, o que eu perdi vai ser a tensão no R1. Então, 12 volts menos o que eu perdi, menos a tensão em R1, vai dar a tensão que sobrou aqui. Mesma coisa que a gente fez antes. Né? E quanto é que é a tensão em R1? A tensão em R1 vai ser igual a corrente. Não é a corrente da fonte que passa nele? Então é a corrente total. Que multiplica R1. A corrente que sai da fonte, ela sai aqui, ó. Pelo lado mais. Tá? Estamos considerando sentido convencional. Então vai ser a corrente total. Ela vai chegar aqui nesse nó, vai dividir parte para lá, vai dividir parte para cá e vai retornar para a fonte com o mesmo valor, idêntico. Então a corrente que passa no R1 é a corrente total, é a corrente da fonte, tá? Como é que eu sei então agora a corrente da fonte? R1 eu sei, ó, tensão em R1 vai ser igual a corrente total, que eu não sei, que multiplica R1, que é 2.200 ohms. Até aqui, tranquilo? Eu não sei, então, a corrente que passa por R1, que é a corrente total. Então, como é que eu calculo corrente total? Tensão da fonte, fonte A, né? Que é a única que tem aqui, dividido pela resistência total. Tá? Ah, tu podia começar, Claudanir, a calcular isso aqui, depois calculava isso, depois calculava isso. Porque tu foi calcular isso, não tem VR2. Tu foi calcular isso, não tem total. Então poderia ter começado o cálculo por aqui. Né? Seria uma pergunta a ser feita. Por que não começou por aqui? Eu sempre oriento o pessoal, eu acho mais fácil, tá? A tu começar com a fórmula buscando o que tu realmente precisa. O que eu realmente preciso? Eu realmente preciso dessa corrente aqui, que é o que está sendo pedido. Né? Para aqui somar com a corrente da outra fonte e achar a corrente que realmente passa neste cara aqui. Tá? Então eu coloco a fórmula lá no segundo módulo, você não vão ter eletricidade, mas lá no terceiro módulo a gente faz outros cálculos, tá? E eu digo a mesma coisa, pessoal, coloque a fórmula do que está sendo pedido no exercício. Ah, mas será que eu tenho todos os dados para calcular? Não sei. Bota a fórmula e descobre. Ó, me faltou VR2. Ah, então eu vou calcular VR2. Mas para calcular VR2, eu tenho que saber VR1. Mas eu não tenho a corrente. Vamos atrás da corrente. Depois eu venho completando as fórmulas e vou chegando no valor que eu quero. Tá? Mas eu acho muito mais fácil e mais difícil de eu me perder. Tá? Então vamos lá, ó. A tensão A dividido pela resistência total. A tensão A é 12 volts. A resistência total. Bom, agora eu vou calcular. Ó, 1.000 com 470. Ó. Então seria 1.000 vezes 470, em paralelo, né? Dividido por 1.000 mais 470. Então seria 470.000 dividido por 1.470. 470.000 dividido por 1.470. Dá o quê? Ah, travou meu calculador fazer. O telefone tá cansado. Ninguém calculou. 319,727. 319,7? Isso tudo. 319,7.
Tá? Então, 12 dividido por 300 não larga a calculadora. 12 dividido por 319,7. 0,037. Então aqui está passando 0,037 amperes. Que é a minha corrente total. 319,7. Hã? 319,7 ohms. Não, nós estamos. É 11. Desculpa, 11. O senhor ali não precisou do R1. Ainda não, só calculei a corrente. Agora, com esse valor da corrente, 0,037, que multiplica R1, que é 2.200. Vai me dar o meu VR1, ó. VR1. Cadê meus auxiliares para assuntos? 44,4. Calculadora. Não pode. Ô senhor, é uma coisa que eu não entendi, o porquê que o R1 não foi utilizado, sendo que é o valor da resistência total, não é todos os foram Não utilizados. falta, não pode dar 81 porque nós temos 12 lá. Vamos ver, o que está errado aí? Alguém passou a perna. Tem erro de 0 aí. Ah, tá. Desculpa, gente. Ó, desculpa. De novo, cometi o mesmo erro do exercício passado. Aqui tem 319, certo? Só que ele está em série com 2.200. Eu esqueci, tá? Então aqui, ó. Ele não recebe. Então seria 2.200 mais 319,7. Ah, desculpa. Fui eu que me passei na jogada. Sim, mas como é que eu me dei conta? Ia dar uma queda de tensão maior que a própria fonte. Mas não tem como. Tem 80 volts aqui, se ali só tem 12 na alimentação. Então dá 2.519,7. Vamos arrumar aqui, ó. Podia ser na conta. Conseguiu fazer aí? Nem sonho, não. 12 dividido por 2.519,7. 0,0047. Agora 0,0047 vezes 2.200. Pega esse valor Dá só 10,34. 10,34. Então eu perdi 10,34 volts. Então aqui, ó, eu perdi 10,34 volts. Certo? A minha fonte é de 12, eu perdi 10,34, quanto sobrou? 1,56. Um ponto. Calma aí, não é bem. Confirma. 66. 1,66, nossa. Tá? Então, ó, a tensão lá no R2 vai ser igual à tensão da fonte A menos a tensão no resistor 1. Então, a tensão no resistor 2 vai ser igual a 12 menos 10,34, que deu 1,66. Então, aqui eu tenho 1,66 volts. Se eu dividir por 1.000, vai me dar essa corrente aqui. Certo? Então, essa corrente IA2 vai ser 1,66 dividido por 1.000. E vai dar... Ó, 0,00166. Dividir por 1.000 é dar 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. Então essa aqui
é a corrente que vai circular nesse resistor 2 com a fonte A 0,0 É difícil, Zero, mas é zero. massa o bagulho. O legal é que sai do bagulho lá pro outro, né, meu? 66. Então, achei a corrente que passa naquele resistor do meio Fechou todos. Isso aí depois que o planeta com essa fonte. Agora falta o do B daí. Agora tem que calcular com o B. Vamos limpar o circuito aqui. Vamos limpar o quadro desse. Tá? Então, a corrente 2, a corrente 2 com a fonte B vai ser a tensão. Vamos chamar essa tensão aqui de tensão R2. Vai ser a tensão R2 executa novamente o que está no VA. dividido por R2. Cara, não é difícil. Ó, Valeu. tensão no R2 dividido por R2. Aqui é a mesma coisa, tensão no R2 dividido por R2. Tá? Então a tensão em cima do R2, eu não sei. O valor de R2, 1000. Tá? Então a tensão em cima de R2, que é a minha busca agora, vai ser igual a tensão da fonte B menos a tensão que eu vou perder em R3. Antes era a tensão em R1. Agora quem está ligado à fonte é o R3. Menos a tensão que tem em R3. Tá? Estão acompanhando? Sim. Então, a tensão da fonte B é 3 volts. Então vai ser 3 volts menos. Não tem aquela tensão no R3. Né? Tem que fazer primeiro o total. O item. Mas a tensão no R3 vai ser a corrente que passa no R3 vezes o R3. A corrente que passa no R3 não é a própria corrente total da fonte B? É, né? Corrente total vezes R3. Vamos lá, ó. A corrente total eu não tenho. Mas o R3 eu tenho. Vale 470. Então olha como está ficando lacunas aqui, ó. Mas tudo bem, vai chegar uma hora que eu vou ter como preenchê-las. E vou preenchendo e vou chegando onde eu quero. Tá? Mas pelo menos eu não esqueço dos cálculos. Vou deixando essas lacunas aí e eu não esqueço dos cálculos. Tá? Então, a corrente total. Vamos botar aqui, ó. Corrente total vai ser igual a tensão total, que é a tensão B, dividido por R total. Aí volta, por isso que eu digo, a gente nunca se livra dos conteúdos. Volta a associação de resistores. Então, a tensão B vale 3 volts. E a resistência total? A resistência total vai ser esta associação, tá em paralelo, Mais o N3. mais o R3. Então aqui vai ser 2.200, 2,2, vamos trabalhar em quilo, é mais fácil, ó, 2,2 Dá 3 vezes 1 dividido por 2,2 mais 1. Claro que eu sei que o resultado vai dar em quilo, né, estou trabalhando em quilo. Então aqui, ó, 2,2 vezes 1, 2,2. 2,2 mais 1, 3,2. Quanto é que vai dar isso aqui? 2,2 dividido por 3,2. É mais fácil que eu trabalhar com os milhares, né? É mais zero para incomodar. 0,956. 0,956 K11. Estou trabalhando em quilo, não posso esquecer. Então isso aqui dá em ons. 956 ons. Mais 470. Tá certo. Não é esse número aqui? Não. Não sei quem é que passou errado. Não sei quem foi. 637? Tem mais um 5. 637. Vamos deixar assim, tá? 67,
Antes pagada, né? Oito. Tá, então 687 ohms. Tá? Então 3 volts dividido por 687 ohms, a minha corrente total vai ser igual a... Tá calculando aí? Mas não dá mais. Putz. 004. 004, isso. Nossa, a fonte é só 3 volts. Corrente total 0,004, que é a corrente que passa aqui, ó. 0,004 ampere. Tá? Então agora eu volto para cá, ó. Ó, 0,004. O que multiplica 470? 188. 188. 188 volts. 3 volts. Agora esse 188 não é o VR3? Agora vem para cá. 188. Menos 3 menos 188. 1,559 ou 1,5? 1,59. É, Vou isso. botar 5,9, que é quase 1,6, né? Aham. Eu ouvi, princípio. 1,59 volts. Agora eu pego esse 1,59 volts e coloco aqui. 1,59 volts dividido por 1000. Só um segundo. Dá 0,0159. 00. 00, isso. 159 59. ampere. Viu? Vim. Cheguei no valor, vim só completando e vim embora. Ó. Agora eu tenho essa corrente, ó. 0,00159 ampere. As duas estão descendo, logo a resultante vai ser a soma delas. 0,00166 mais 0,00159. O que dá somando isso? Dá 0,01756. 0,0015756. Isso. Tá? Ampere. Tá a resposta aqui, ó. Qual a corrente que passa nesse resistor? A soma daquelas duas ali. Olha, pior que não é difícil, né?